Bem-vindos, iniciando o mês de Shvat, o mês de Aquário. Estamos em uma das porções que nos preparam para um dos momentos mais importantes de toda a leitura da Torá, do estudo da Cabala. O mestre do nosso mestre, o Rav Berg, que foi o mestre do nosso amado rabino Joseph Salton, ele ampliou e colocou muita importância nestas porções, talvez levando com um olhar infantil e hollywoodiano. São imagens que a gente já viu muitas vezes, mas essas imagens, sem o estudo da Cabala, são imagens muito vazias, e ao invés delas nos colocarem no caminho da libertação, elas trabalham uma parte de nós que está muito escravizada. Elas colocam essa visão de um Deus que castiga, que pune, que cria maldições, que usa das forças, além das forças da natureza, para punir opressores dos seus filhos escolhidos. E pensando nesse Deus, para quem estuda a Cabala, parece que tem coisas muito erradas nesse contexto. E realmente são formas de olhar a nossa realidade, porque essa história que está agora acontecendo na porção semanal, na Parashá Bo, na semana passada, Vaierá, é uma história que acontece dentro do nosso ser. Esses personagens sempre estão representando energias, partes do nosso ser que, naquele momento, naquela situação, dependendo dos ciclos que a gente está enfrentando, nós estamos colocando o nosso olhar e colocando a nossa atenção e tentando ir além do entendimento. A Cabala fala para nós que após um ano inteiro, após o ciclo anual, cada pessoa poderia ter encontrado a sua total salvação e correção. Se ela conseguisse realizar todo o trabalho necessário durante um ano, recebendo todas as 12 diferentes energias que chegam para nós do universo, mais as leituras, mais tudo que se apresenta durante um ciclo, seria o suficiente para fazer a correção total. Mas, se a gente está aqui, é porque a gente ainda não chegou nesse ponto. E a gente tem ainda coisas para conseguir, não só corrigir, mas centelhas que nós mesmos afundamos na lama, que nós precisamos limpar, purificar e recuperar. E essa porção fala exatamente sobre isso. Inicialmente, para falar desse ponto em que nós estamos entrando neste novo ciclo mensal, vamos aqui entender que existe o tempo. Nós estamos novamente no segundo mês consecutivo recebendo fortemente a influência de Saturno. Saturno que, quando atuava no mês anterior de Tevet, Capricórnio, ele tem um foco em estruturas que precisam ser construídas com fundamento
Na verdade, as estruturas que o próprio capricorniano trabalha muito para construir. Entramos agora em Aquário. Em Aquário, a gente tem a mesma busca pela verdade, mas agora é um olhar completamente diferente. Agora é um Saturno que está voltado para a expansão do coletivo, para a expansão do próprio ser, aplicada a um movimento de expansão coletivo. Quando eu iniciei a nossa meditação e eu falei que hoje a gente estaria acendendo essa vela na cor azul, porque eu queria convidar a presença dos nossos guias protetores. O azul está relacionado ao Arcanjo Miguel, o azul está relacionado ao mestre El Moria, que é Abrão Patriarca, aquele que fala sobre o monoteísmo que é uma consciência divina, e ao alcançar esse potencial e conseguir manifestar esse potencial, eu consigo ir além da minha natureza, eu consigo ir além dos meus limites, eu consigo ir além das estrelas. E hoje, quando nós acendemos essa vela, o que eu queria chamar, o que eu estava... Nós estamos num livro, vamos lembrar também, nós estamos num livro que se chama Nomes. O que é que eu estou chamando? Eu queria chamar a força da proteção para que ela se manifestasse, para que ela se manifeste, uma proteção que vai cuidar do meu principal inimigo. Um inimigo que está comigo 24 horas. Quando eu durmo, quando eu acordo, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou no prazer. Esse inimigo não é alguém que está fora. Esse inimigo é um faraó que mora dentro do nosso coração, tanto quanto o nosso Criador, que também mora dentro do nosso coração. Eu falei sobre o ciclo e sobre o tempo, por quê? Saturno também é conhecido como Cronos. Saturno é o grande professor que busca abrir os nossos olhos para a verdade, mas ele também é o senhor do tempo. O tempo que traz a verdade. O tempo que representa a misericórdia, para que eu não precise passar pelo decreto do julgamento. Eu posso, através de um trabalho, corrigir situações, processos que eu criei, que criaram essas camadas negativas, que vão ser a origem de todas as maldições e pragas. E eu posso, através do meu estudo, quando eu faço a conexão e consigo aplicar ele no meu dia a dia, eu estou fazendo já aqui uma limpeza para que eu não precise passar pela dor para conseguir ter essa elevação. Eu falei sobre o tempo. O tempo é a medida entre a causa e o efeito. O tempo linear existe para dar para cada um de nós uma condição de segurança, de tranquilidade, de controle. Através do tempo, eu consigo fazer muitas contagens, eu consigo avaliar
quanto falta, quanto eu preciso, o quanto eu preciso me movimentar. Através de um relógio, desse tempo linear, dentro da materialidade, eu tenho um sistema de direcionamento que traz para mim algo essencial dentro da materialidade. E é maravilhoso eu saber que existe esse tempo. Cada dia, a noite, o sol, a escuridão, o tempo das estações. Através das estações eu sei quando vai estar frio, quando vai estar calor. Eu conto. Eu consigo ver o ciclo do tempo, que é algo que eu não consigo segurar. Alguém aqui consegue segurar o tempo? Não. Mas a gente vê o tempo passar. E, infelizmente, a gente envelhece com o tempo. Quem dera a gente conseguisse, com o tempo, ficar mais jovem. Quem estuda bastante cabala vai ficando mais jovem, porque vai se curando e as células voltam a se reproduzir sem contaminação. Quando a gente faz a meditação, é maravilhoso por conta disso. É o milagre da criação da vida. Então, é o rejuvenescimento. Por isso a gente fala a palavra da imortalidade. E tudo isso para dizer que a contagem do tempo no calendário, no mundo físico, ela é essencial para nós. Mas nós precisamos ter aqui um cuidado, Cronos, que é a escravidão do tempo. Por quê? O que significa isso? Quando eu olho para este calendário que eu sigo, e eu acho que ele é o único calendário que existe, e o tempo só pode ser avaliado na medida física deste calendário, eu coloco todo o meu ser sendo refém de uma consciência de escravidão que é muito limitada. Quando a gente começa aqui no nosso estudo perceber que existe uma dimensão de tempo que fala sobre o movimento dos planetas, que fala sobre os ciclos, eu estou saindo do tempo linear e eu começo a ver que o tempo é uma espiral, que passa ano e entra ano, eu voltei exatamente para o mesmo lugar, mas eu já não sou aquela mesma pessoa. Os ciclos mostram para nós essa consciência do círculo, da continuidade, do sem fim, do infinito. Então, mesmo que eu pegue a folhinha e rasgue a folhinha do ano passado, o tempo está continuando nessa espiral. Quanto mais eu consigo entender todos esses portais que abrem para nós, quanto mais a minha consciência sai fora só da folhinha e ela começa a entender os ciclos da natureza, eu consigo entender essa linguagem divina e eu vou saindo fora daquela escravidão, porque nós aqui conhecemos muitas pessoas que nunca ouviram falar de cabala e que, quando a gente fala sobre o assunto da astrologia, o assunto dos planetas e da influência dos planetas sobre cada um de nós, elas receberam, durante uma vida, informações que colocaram elas dentro de uma situação em que elas só enxergam aquilo. É a folhinha do calendário, ponto. E aqui ninguém vai querer dizer que é maior, melhor, superior, não superior. Não, é só uma maneira mais limitada de olhar para o tempo. Mas quando a gente consegue entender esse ciclo de maneira abrangente, a gente chega tanto no mês de Shvat, que é o mês de Aquário, e a gente vê o trabalho desse Saturno
Saturno está o tempo todo cobrando de nós resultado. Porque se a gente não entregar resultado, o Saturno começa a se apresentar em condições que vão fazer a gente despertar. Porque nós estamos aqui para cada vez despertar mais para a verdade. Quanto mais eu despertar para esse tempo, que é esse ciclo, mais eu vou conseguir entender. E numa porção que fala sobre maldições, o povo egípcio passando por pragas. O povo hebreu também recebeu essas pragas, mas para o povo hebreu essas pragas foram grandes milagres. O que fez um estar no pânico do desespero e o outro passar ileso por essas pragas? Eles estavam no mesmo lugar, eles estavam na mesma localização, eles eram pessoas que viviam dentro de uma condição material igual. Estão ali trabalhando na beira do Nilo, existe um faraó, existe um rei que é esse faraó. Por que que eles tiveram tanta diferença de condição entre um e entre o outro? Por que é que agora, em que nós vamos ler sobre as últimas pragas, nós estamos entrando nesse mês de expansão de consciência? Tem sim o faraó, mas tem também o nosso Criador. Só que o faraó trabalhou tão bem que quando a gente chega numa porção como essa, e a gente vê a primeira palavra dessa porção, que é o nome dela, porção Bó. Várias vezes a gente cita de traduções imperfeitas, descuidadas, traduções que foram feitas do hebraico para combinar melhor a construção de frases, de sentidos, a coordenação verbal. Só que aquele que é cabalista entende que a linguagem que está contida dentro da Bíblia é a linguagem divina. E aquele tradutor que, talvez de forma ingênua, acha que pode alterar palavras para que o sentido na tradução fique com uma concordância mais correta dentro de uma língua portuguesa, a hebraica, ele está usando de meios que favorecem essa desconexão com a possibilidade de sair da escravidão. Porque ao invés dele alimentar esse Criador, que também está escravizado dentro do coração, ele coloca cada vez mais justificativas na verdade desse faraó que se apresenta como sendo toda a luz. E o escravo não consegue ver a diferença entre a luz e a escuridão. O faraó está vestido de luz, mas ele está disfarçado.
Ele entrou bem devagarzinho e, de repente, ele tomou conta de absolutamente tudo. Essa palavra, bo, quer dizer, venha. Venha ao faraó. Mas como é que foi traduzido? Vá ao faraó. O momento dessa fotografia já se passaram 7 pragas e agora faltam 3. E o Criador chega para Moisés e fala para ele: venha ao faraó, quando nós estamos seguindo exatamente a leitura do hebraico, sem tradução, a leitura da Bíblia. Se a Bíblia quisesse, se a Torá quisesse falar, vai ao faraó, estaria usando. Nós tivemos lá em Abraão, Lech Lechá, vai a ti, vai. Mas não está falando vai. Não é que Moisés está num lugar que foi que pensa o tradutor. Quando a gente lê sem entender o sentido, realmente, Moisés está num lugar, ele precisa se dirigir até o faraó para dizer para o faraó: olha, liberta o povo hebreu, porque senão vão vir pragas muito piores do que as que já passaram. Porque quando eu penso, Deus vai resolver e está tudo certo, o Deus de verdade, ele está escravizado. Porque ele não tem que corrigir nada. Quem tem que corrigir sou eu. E é difícil de eu acreditar. É difícil de eu acreditar. Nós precisamos exercer muito essas reflexões e essas letras neste mês, letra Tzadik Bet, são as letras que trazem a consciência messiânica para que essa água que está caindo desse balde seja a água da misericórdia e bênção, para que não caia sobre a minha cabeça uma cachoeira de sangue e eu nem sei de onde ela vem, porque o faraó sequestrou o meu ser divino e ao invés de eu acreditar que Deus é uma consciência única e universal, que é só amor, eu caio achando que existe sorte, azar, castigo, punição, prêmio. Um é bonzinho, o outro é mauzinho. Quando eu estou fora dessa consciência, eu não tenho entusiasmo para seguir em frente. Eu estou vitimizado, eu estou escravizado. Eu não posso me deixar levar. Em seguida, Hormá, representado pela escuridão. A escuridão que se apresentou, que era uma escuridão que tinha peso. Uma escuridão que primeiro não se enxergava nada, mas que depois ela foi se tornando tão densa que ela deixava as pessoas paralisadas, porque a pessoa não conseguia nem se mexer, simbolizando Hormá, a falta da sabedoria. O que acontece quando eu não tenho sabedoria? Eu estou absolutamente paralisado e perdido. O peso da falta da sabedoria, o peso da minha escuridão, da minha ignorância, é a manifestação da mais completa escuridão. Não tem luz.
porque eu não tenho sabedoria. E a última, representando Keter, os primogênitos. É a primeira centelha da luz. Cada uma das pragas simbolizando uma casca que eu preciso limpar, para que essa árvore da vida deixe de ser a árvore da escravidão, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse tirano é pior do que o Satã, porque o Satã faz a acusação, mas o tirano escraviza a minha consciência de tal forma que eu não consigo nem enxergar que existe o Satã, o acusador, porque eu acho que eu não erro em nada, porque eu acho que tudo que eu estou fazendo já está bom fazer, porque eu acho que eu já estou no meu limite, porque eu acho que eu sou bom e ponto, porque eu acho que existe um Deus bom e que ele vai resolver todos os meus problemas. E eu parei de usar o livre-arbítrio, porque eu acho que o meu livre-arbítrio já não tem mais poder. Essa é uma semana muito importante. A próxima semana, muito importante. E logo nós vamos chegar no ano novo das árvores, na lua cheia do mês de Shvat, de Aquário, onde nós vamos plantar as melhores sementes depois que a gente abrir esse mar dos juncos, que vai acontecer na outra semana. Eu agradeço e sugiro que a gente continue aqui acompanhando cada um dos detalhes para que a gente consiga realmente fazer brotar essas sementes com água, sementes de amor e de positividade, com água e não com sangue. Nós não queremos beber água de sangue. Se por acaso você está aqui assistindo no YouTube essa parte dessa aula que está sendo sempre publicada semanalmente, eu peço que você deixe também aqui o seu comentário. Quem não segue o canal, eu peço que se apresente, que aperte o sininho para seguir o canal. Eu estou aqui com os meus alunos queridos, nós estamos já há bastante tempo juntos aqui, trilhando um momento. Logo nós vamos estar também pessoalmente em várias atividades que estão sendo publicadas lá no Instagram. Acompanha lá no Instagram Jaqueline Diniz Harmonização para todos os eventos. E a gente fala das pragas para conseguir fazer as correções necessárias e conseguir plantar as árvores que trazem a consciência do justo, que é essa consciência divina que está dentro de todos nós e nós precisamos recuperar. Então, obrigada pela presença de vocês e shalom.